Muita gente não entende como foi que as grandes fazendas de café na nossa região, no Vale do Café, faliram. Aconteceu o seguinte, esse é um dos motivos. Na crise econômica mundial que aconteceu em 1929, o preço do café caiu 75%. O presidente Getúlio Vargas, que era presidente do nosso país, decidiu mandar queimar todo o café excedente para forçar a elevação de preço. Essa decisão foi bastante criticada naquela época, provocou até a demissão do ministro da Fazenda, na época era o Dr. José Maria Whittaker, em novembro de 1931, porque ele não concordava com a queima do café. No lugar dele ficou Oswaldo Aranha, que decidiu prosseguir na queima de mais de 9 milhões de sacas de café. Além dos 3 milhões que já tinham sido queimadas nos meses anteriores, no total foi contabilizada a queima de 71.068.581 sacas de café, suficientes para garantir o consumo mundial do produto durante 3 anos. A grande queima de café, ordenada pelo presidente Vargas, aconteceu em todo o país e também aqui, no distrito de Entre Rios. O café era descarregado nas áreas vizinhas do armazém e posto a queimar. Ficava dias e dias queimando, Entre Rios inteiro ficava com cheiro, com a fumaça do café. E toda essa queima era vigiada pelas tropas federais, para que ninguém se aproximasse para levar um pouquinho daqueles grãos que seriam queimados, sem nenhum proveito. O resultado foi o desestímulo da indústria cafeeira e, em sequência, a falência das fazendas produtoras do café aqui na nossa região do Vale do Café. Esse é só um dos motivos da falência das fazendas do café. Nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora. Temos notícias pelos moradores daqui que em 1964 ainda aconteceu outra queima de café aqui no armazém. Ao invés de desembarcar aqui, o exército tirava o café dos vagões e levava para os terrenos lá da Santa Matilde, Companhia Industrial Santa Matilde, onde ele era queimado. Até conversamos com um morador daqui que disse que depois que o café era tirado de dentro dos vagões, os soldados do exército permitiam que eles tirassem dos cantinhos dos vagões alguns grãos que eles levavam para casa para torrar e moer. Em 1968, o governo municipal quis fazer a abertura da chamada Rua da Carvoeira. Era aqui, no princípio da Avenida Rui Barbosa, ligando a Rua da Maçonaria com o Cantagalo, que hoje é a Avenida Rui Barbosa. Então, o governo do município fez a desapropriação da Cazeng, que era o armazém de café, a companhia de silos do estado de Minas Gerais, como eu falei. A demolição do armazém aconteceu em setembro de 1968 e foi feita pela firma Orli Engenharia e Arquitetura. Quando aconteceu a desapropriação, conta-nos o advogado Dr. Reinaldo Barbosa, tririense, hoje vivendo nos Estados Unidos, que foi ele quem escreveu do próprio punho, no livro do cartório, o contrato de compra e venda. E que era a intenção do governo municipal comprar o terreno com o armazém construído, mas a Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais, a Cazeng, não permitiu. Ainda assim, diz o Dr. Reinaldo Barbosa, ele fez o contrato com tudo dentro, mas ao final o advogado da companhia lembrou que ele tinha que incluir no documento que o armazém propriamente dito seria de propriedade da vendedora. O Dr. Reinaldo Barbosa descreveu para nós como foi feita a desapropriação do armazém de café.
eu vou ler para vocês as palavras do Dr. Reinaldo. A Companhia de Armazéns Gerais de Minas Gerais, então proprietária do Armazém de Café, vendeu para a Prefeitura de Três Rios a propriedade, com a condição de que ela, a proprietária, demolisse o prédio e se apoderasse do material resultante da demolição. Quem fez o contrato fui eu, diz o Dr. Reinaldo. E me recordo muito bem que o Alberto Lavinas brigou até o último minuto para que o edifício entrasse na jogada. Mas a vendedora, temendo seu uso pela concorrência no futuro, insistiu que esta era a única condição. Aliás, o Dr. Reinaldo, quando eu estava lavrando a escritura, o Alberto me puxou de lado e sussurrou no meu ouvido: inclua o edifício. E assim o fiz. Mas o advogado da proprietária recusou-se a assinar a escritura se o edifício entrasse no texto. Eu tive que corrigir no final com um em tempo, eliminando o prédio da transação. A intenção da prefeitura era restaurar o prédio para fazer um depósito de veículos e máquinas municipais. Uma vez que a Companhia de Armazéns Gerais demoliu o prédio, deu-se então a emissão de posse só do terreno, não restando outro recurso à prefeitura, senão fazer uma praça pública. E foi assim que nós encontramos no livro 35, folhas 89V a 92V, do cartório do terceiro ofício, ao final do contrato, o seguinte item, que é o em tempo que o Reinaldo foi obrigado a fazer. Fica ressalvado à primeira transmitente o direito de retirar a estrutura metálica de cobertura do armazém, com todos os acessórios, ou sejam, parafusos, porcas, arruelas, tirantes, calhas e madeiramento. E assim, nós perdemos todo aquele material do armazém de café. Olha que era material pra caramba, mas a Cazeng fez disso uma condição e não permitiu que esse material ficasse com o município. Sempre passará. A vida vem em ondas